Boa tarde. Então, vamos para mais um vídeo aqui. Muita vontade de passar um conhecimento aí, entendeu? Então, como unir os princípios da ciência, as metodologias científicas e a doutrina dos espíritos. Como unir tudo isso? A doutrina dos espíritos, as tradições, mito da caverna, Bhagavad Gita, o monoteísmo, a Bíblia. Então, como se circunscrever nessa roda, nessa samsara de conhecimento, nesse Dharma, né? Que é o conhecimento que a humanidade adquiriu, né? Porque tem um conhecimento que está em forma de plasma no fluido cósmico universal e que ele vem espiritualmente pelas vias da intuição, da mediunidade, e tem um conhecimento que ele já é adquirido, que ele já está armazenado aqui no planeta Terra, em compêndios para todo mundo estudar, né? Então vamos lá. Vocês já pegaram por que Jesus falava em parábolas? Né? Interessante, né? Parábola. Parábola é aquela curva, na realidade, em cálculo a gente estuda, eu sou matemático, né? Então em cálculo a gente estuda que a parábola tem dois focos. Ela é sempre simétrica, né? Ela tem um eixo de simetria. E ela pode ser complexa também, ela pode ser 3D, ela pode ter um cunho complexo, de números complexos. Então ela por aí ela vai, entendeu? Né? Mas a parábola em si, ela mostra um pouco. Se você for pegar uma exponencial, uma parábola uma parábola com eixo X, ela vai ter assim esse foco aqui e ela vai crescendo assim. Assim pode ser com o princípio inteligente. E assim, sem tocar na reta, é o princípio material. Mas o que acontece? Toda revelação, todas as revelações, quando elas vêm, elas têm funções de decaimento, de ascensão, decaimento. Isso tudo depende dos testemunhos morais e da aplicação prática e intelectual que tem. Entendeu? Porque o que eu estou falando aqui, ela pode não ter aplicabilidade, mas ela pode ser interessante. Alguém em algum momento vai pegar isso e vai aplicar. Entendeu? Não necessariamente vai ser eu. Eu estou deixando para que outros apliquem, entendeu? Então é isso. A abstração, a dualidade é o método científico da abstração. Existem métodos mais avançados do que o modelo matemático, entendeu? São métodos tecnológicos muito mais avançados. Por exemplo, as metodologias digitais, computacional, os telescópios, eles não usam matemática na astronomia, basicamente, entendeu? Eles usam imagens, em preto, em branco, eles conseguem definir o que é matéria escura, o que não é, entendeu? Então é isso aí. Mas as escolas de Newton, quando Newton começou, quando Einstein pegou, entendeu? Não tinha esse avanço tecnológico, né? E digital, como hoje tem, né? Hoje já se tem matéria, tecnologia, metal, por exemplo, espelho, que faz uma coisa surreal, entendeu? Mas é uma tecnologia surreal, né? Então a questão
é saber filosofar, né? Então a metodologia, hoje a metodologia ela pode comprovar o espiritismo com tranquilidade. Muitos conceitos como reencarnação, pensamento vivo, formas de pensamento, entendeu? Pode comprovar muita coisa, entendeu? De forma fenomenológica, comprovada mesmo, entendeu? É só eles quererem, eles têm tecnologia para isso, entendeu? A questão é por que algumas comprovações são derrubadas, entendeu? Enquanto outras não são, entendeu? Porque é uma questão comercial, é uma questão meramente comercial do YouTube, do Facebook, etc, entendeu? Mas eu venho trazer conhecimento, entendeu? E eu conheço as tecnologias e eu trago conhecimento certo, conhecimento reto, entendeu? Então não é o que vai satisfazer algumas classes, algumas categorias de pessoas, de seres, mas é o que vai satisfazer o espírito da pessoa, entendeu? É o conhecimento que vai satisfazer o espírito, não a carne, né? Ou pelo menos busca isso, né? Então a gente tem a existência em várias dimensões, né? Desde quando ela começa no zero, na parte René Descartes ele foi um cara brilhante, porque ele botou bolinha aberta, bolinha fechada, entendeu? Bolinha fechada significa que tem algo ali naquele ponto. Bolinha aberta significa que só há uma circunferência em torno daquele ponto, entendeu? Então, esses matemáticos, eles entenderam que a matéria, eles usaram a metodologia matemática para a filosofia, para a física, e chegaram aonde chegou-se hoje, na computação, no computador quântico, entendeu? Nas várias dimensões das tecnologias, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que por trás de todo esse comportamento da matéria que progrediu, que fez essa curva inversa, houve um comportamento exponencial também do princípio inteligente. Então, se a gente vive num mundo onde a matéria, o foco é a previsibilidade material, você vai ter teorias que vão dizer que nada mais vale do que a carne. Por outro lado, você tem tradições que trazem uma soma, mas também trazem um benefício que está além da encarnação, entendeu? Ele traz o benefício que é espiritual, desde as escalas remotas até o Evangelho do Cristo, e do Evangelho do Cristo até a sua deturpação, a preservação da tradição da deturpação, entendeu? A forma como tentaram reformar isso, e até o espiritismo, o protestantismo até o espiritismo, né? Então, primeiro a gente tem que colocar tudo em compartimento, respeitar o que cada uma diz, porque às vezes uma traz um progresso para uma parte, outra traz um progresso para outra parte, mas o progresso ele não é necessariamente cartesiano, entendeu? O que eu quero dizer aqui é que há uma progressão do espírito, do princípio inteligente, que ele pode ser o bóson de Higgs, que se ele atravessa dimensões, ele está na escala da antimatéria, da amatéria, da antimatéria, da imatéria, e atravessa a escala, o plano da matéria. Então, é como você pegar aquele bolha de sabão, entendeu? A bolha de sabão. O universo numa casca de nozes, numa bolha de sabão.
Você vai pegar uma bolha de sabão e o que atravessa nessa bolha de sabão, ou nessa célula universal, ela se transforma, ela toma uma forma material, entendeu? Então, por exemplo, a partir desse conceito, por exemplo, é um conceito que eu peguei num livro de física de Stephen Hawking, um exercício de Stephen Hawking. Né? Ele traz o universo numa bolha de sabão, né? Então, a partir do momento que entra uma coisa nessa célula, ela toma uma forma que tem a codificação dessa célula. Esse mesmo pensamento é para o mundo, para os orbes, para a atmosfera. Então, se você troca de roupa pelo espiritual, você é um espírito, você vai migrar, fazer uma transmigração para outro planeta, você troca de roupa pelo espiritual e vá como espírito, entendeu? Mas você pode também ir numa nave, entendeu? Então, a ciência ela está muito futurista e muito materialista e comercial, entendeu? Mas ela é muito futurista e muito materialista. Então a gente tem que pensar assim nas bases espirituais, nas bases morais, mental, nas bases perispirituais, ou seja, esse fluido que nós somos, essas dimensões que nós somos, esses multissetores que nós somos, nas bases físicas, né? Então a gente tem que pensar no ser como um todo e pensar que nós somos principalmente o princípio inteligente. E o Evangelho do Cristo, ele é aplicação para a matéria, por isso é parábolas, mas ele é aplicação, ele também, Jesus nos via como espíritos, entendeu? Ele nos via como um todo. Ele não tinha visão distorcida, né? Ele via o campo das formas, tinha a visão vívida, né? O campo das formas, o campo material, o campo perispiritual e o espírito, né? A questão é que ele era um ser, o Cordeiro de Deus, né? Aquele que acerta o caminho, que acerta o alvo, entendeu? E ele acertou e ensinou que outros a acertarem, né? Como ele disse a Pedro, Pedro, vem que eu te ensinarei, que eu te mostrarei o que não quer, te levarei onde não queres ir. Então, chamou para ser pescador de homens, né? E pescador de homens é tipo assim, pescar pessoas para que as pessoas possam expandir suas consciências, possam viver bem consigo mesmo, com essas consciências, dentro de um campo ético-moral, entendeu? Dentro dos princípios da moralidade. Isso é o que traz uma doutrina, isso é o que compõe uma doutrina. Nem todas são boas, mas nem todas são ruins ou ultrapassadas. Por exemplo, o que falta, o que diz muito que que as doutrinas materialistas estão mais avançadas é a tecnologia, porque apontou-se a tecnologia para essas doutrinas. Eu vejo muito isso no humanismo, sabe? O humanismo ele tem uma coisa forte de tecnologia e você vê que são escolas proeminentes, né? Mas também tem o espiritismo, tem as tradições, né? Então, porque tem um universo de coisas no conhecimento, né? Então, a questão é que sempre voltamos para de onde viemos, entendeu? E na estaca zero. A gente volta na estaca zero e se você tem uma boa referência somática, você volta sempre em uma estaca de conforto material. Entendeu? Isso que importa. Você pode vislumbrar uma zona de extremo poder, de extrema referência, que a sua mente aberta como paraquedas pode mensurar, mas isso é apenas um efeito, entendeu? Segundo o humanismo, é apenas um reflexo do espelho, entendeu?
A dimensão material é apenas um reflexo do self, de Deus. O universo físico, ele é apenas uma bolha de sabão, uma célula onde tem uma criatura, um ser que atravessa ele com um sistema, um citoesqueleto nervoso, entendeu? Oxigenando de princípios inteligentes e aproximando as dimensões, oxigenando, fazendo entradas e saídas não estou falando como se fossem buracos de minhoca, né? Entradas e saídas de radiações, de energias, de entropia, de termodinâmica. Então, tudo tudo é transformado no universo, é moldado, entendeu? E você vê que quem molda esse universo é um ser inteligente, entendeu? No mínimo inteligente. Não é um computador, não é um jogo não é uma ciência, não é um cientista que se baseia em chaves de estatística e evidência, fatos e evidências, mas é um ser que ama profundamente. Esse é o ser maior. O Deus de Moisés é um Deus que ama, que provê, entendeu? A cultura de que judaísta, de que Moisés, de que haveria vingança, esse tipo de coisa, isso é da cultura, do nível moral da humanidade primitiva, da civilização humana. Jesus, ele veio trazer esse pai amoroso, entendeu? Que pode ter duas vias. Se você pensar por uma via budista, ele é um pai amoroso, porque significa que ele ama essa expansão da consciência, essa conexão dele com o universo e com o todo, o que está além das dimensões. Se você for pensar que existe realmente um ser que está por detrás de tudo isso e que governa tudo isso, esse ser é real e ele ama, entendeu? Esse é o ser mais real que existe, entendeu? Mais real que existe, né? Então, é isso. Não é. Ele seria o espírito do universo, entendeu? Mas como está no Sutra 1 da Torá, há um Deus, a constatação espiritual dos povos que vieram, na primeira revelação dos povos que vieram lá da constelação de Capela, está lá, Bereshit Elohim. Deus, há um Deus e há um anjo, entendeu? Que governa a Terra. Então esse anjo não é Deus e esse Deus não é um anjo, né? Buda era um anjo, veio num corpo de homem, entendeu? Jesus era um anjo, veio no corpo do homem. A mitologia do Cordeiro de Deus significa o Cordeiro de Deus, aquele que veio tirar o homem do pecado, né? Não é aquele que veio tirar os pecados do mundo, mas é aquele que veio acertar, ensinar o homem a não pecar, entendeu? Então, esses são os conceitos. Muito obrigado, gratidão a todos aí, força.